Para começar a gravar aqui. Quando eles estavam na turma, eu comecei a gravar e eu esqueci de desligar uma coisa. Eu sei, mas é que eu quero tentar fazer sono. Bom, vamos lá. Período entre guerras. O que isso significa? Deixa eu pegar a caneta aqui para a gente poder desenvolver isso melhor. Eu tenho a Primeira Guerra Mundial, eu tenho aqui um espaço e tem a Segunda Guerra. Esse período aqui, ele é tido como período entre guerras, tá? Foi o período onde os países que participaram da Primeira Guerra estavam tentando se restabelecer economicamente, politicamente, militarmente, para tentar conter todos os prejuízos que eles tiveram na guerra. E aí, quando eles estão se restabelecendo, vem a Segunda Guerra aí de novo. Mas vamos lá. Esse período entre guerras, né, que é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra, nós também chamamos de crise de 1929. Por quê? Em especial, nós temos um problema que acontece com os Estados Unidos, que a gente vai entender como isso acontece. Nós temos um Estados Unidos que sai vencedor da Primeira Guerra, que, afinal de contas, quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra, ele entra com força total e consegue acabar com a guerra. Né? Nós temos uma Alemanha que sai como a perdedora, que é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, onde eles assumem todas as dívidas e prejuízos da guerra. Nós temos um Estados Unidos fortalecido, rico e próspero. E temos os outros países europeus que estão devastados, com dívidas, desestabilizados do pós-guerra. Só que nesse período, a prosperidade nos Estados Unidos começa a entrar em declínio. Por quê? Os Estados Unidos importavam muitos produtos para outros países. Então, tudo que os Estados Unidos vendia era para os países europeus. Só que esses países europeus, que estavam se restabelecendo do pós-guerra, começaram a limitar a compra de produtos. Os Estados Unidos emprestavam muita grana para os países europeus. E esses países europeus que estavam se restabelecendo do pós-guerra começam a não pagar a dívida que eles têm com os Estados Unidos. Então, o que acontece com a prosperidade dos Estados Unidos? Começa a ruir. Por quê? Começa a acontecer um fenômeno chamado de superprodução. O que é a superprodução? É quando eu produzo muito e não consigo vender. E aí, tudo que os Estados Unidos começam a produzir achando que vai vender, não vende. E exatamente por isso, os produtos começam a encalhar. E aí, o que acontece com a economia dos Estados Unidos? Começa a quebrar. Então, o início da crise de 1929 começa com a superprodução e com o encalhe dos produtos, porque não tem saída, porque os principais compradores desses produtos eram os países europeus que estavam se restabelecendo após a guerra. E começam a adotar medidas econômicas para conter as suas economias. Estados Unidos, nessa brincadeira, começa a ter perdas, e aí eles começam a estimular a economia interna. Começam a oferecer empréstimos, começam a oferecer benefícios, e as pessoas começam a comprar, gastar. A principal bolsa de valores do mundo, que é a Bolsa de Valores de Nova York, ela tem uma queda muito grande por conta desse índice de produção encalhado. E aí acontece o que nós chamamos de craque da Bolsa de Valores, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. As ações das mais importantes empresas norte-americanas caíram.
Nesse período, nós temos a falência de muitas empresas. Muitos que se viram falidos começam a cometer suicídio, começam a se jogar em cima dos prédios das empresas. A situação era muito ruim, economicamente falando. Então, os Estados Unidos eles entram numa profunda crise econômica. E essa crise econômica acabou gerando problemas ainda maiores para os Estados Unidos. Porque se antes eu estimulava as pessoas a comprarem, quando essas pessoas se viram sem emprego, como é que elas iam pagar? Nós temos o início da produção de automóveis, que era muito grande. Como é que as pessoas iam adquirir automóveis? Como é que as pessoas iam adquirir comida? Como é que as pessoas iam adquirir emprego? Porque as empresas faliram. Então, a crise nos Estados Unidos era muito grande. Muito grande. Durante a crise, eles determinaram a lei seca, onde proibia a produção, o transporte e a venda de qualquer bebida alcoólica. Isso também começou a gerar problemas, porque a proibição não acabou com a produção e com o consumo. A bebida começou a ser contrabandeada, começou a ser vendida de forma ilegal. E aí os bares clandestinos começaram a surgir. Quadrilhas ilegais que faziam o contrabando de bebidas alcoólicas, os gangsters, começaram a vender bebidas alcoólicas de maneira legal. Nessa onda de super conservadorismo, né, a política econômica estava muito ruim. Nós tínhamos grupos como a Ku Klux Klan, que perseguiam os negros, perseguiam os judeus, perseguiam os ciganos, perseguiam pessoas que eram contra os padrões que eles acreditavam serem normais. Tudo isso acabou gerando um grande problema no que nós chamamos no modo de vida perfeito americano. Aquele modo de vida de comercial de margarina, né? Que eles acreditavam ser o mais perfeito de todos. E a quebra da Bolsa de Nova York, na página 56, leva exatamente a isso. Corretores, banqueiros, investidores, clientes dos bancos perderam muito dinheiro, muito dinheiro. As empresas iam à falência da noite para o dia. Os produtos norte-americanos estavam simplesmente paralisados. Esse período ficou conhecido também como a Grande Depressão. Gente, o índice de desemprego nesse período era muito grande. Muitas pessoas começaram a correr nos bancos para sacar o pouco de dinheiro que ainda restava, e aí acabou causando um colapso no sistema financeiro dos bancos. Porque vocês sabem que vocês colocam dinheiro no banco, mas se todo mundo for junto sacar o dinheiro assim no banco, não vai ter dinheiro para todo mundo. E aí, nessa brincadeira, todo mundo ficou com medo de ter seus bens confiscados, foram nos bancos pegar o dinheiro e não tinha dinheiro. E aí o colapso foi ainda maior. Só que essa grande depressão, além de aumentar o índice de desemprego, aumentou a crise, aumentou a situação de outros países. Por quê? Porque como os Estados Unidos não conseguiam vender o que eles produziam, os Estados Unidos também não conseguiam comprar o que eles precisavam de outros países. E aí, se a crise econômica começa a se instalar nos Estados Unidos, eles começam também a refletir em outros países que dependiam economicamente dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Lembram lá do convênio de Taubaté, onde foi produzido muito café e não teve saída? E eles tiveram que queimar as sacas de café para poder não ter tanto prejuízo assim? Foi por conta da crise de 29. O principal consumidor do café brasileiro é os Estados Unidos.
E como não teve saída, eles começaram a queimar café. Só que, para tentar restabelecer a situação econômica dos Estados Unidos, o presidente Franklin Roosevelt, ele criou uma série de medidas para tentar resolver a situação econômica norte-americana. Esse conjunto de medidas ficou conhecido como New Deal, ou, traduzindo, o novo acordo. Na página 60 fala a respeito do novo acordo. A principal proposta do New Deal era o abandono do liberalismo e uma política de intervenção direta na economia. O que isso significa? O liberalismo econômico, que deixava a economia se autorregular, ele foi proibido. O Estado começou a intervir diretamente na economia para tentar salvar a economia. Coloquem em observação, gente, no próprio livro de vocês, desse princípio. Ó, a economia teve... Não, deixa eu arrumar aqui. Peraí, deixa eu colocar melhor. O princípio do New Deal. O abandono... Qual página você vê? No New Deal. Página 60. Do liberalismo e uma política de intervenção direta do Estado na economia. Então, o New Deal, ele propunha que o Estado intervisse na economia para tentar resolver a situação. E quais foram as medidas adotadas por esse New Deal? Na página 60 tem assim, ó. No primeiro parágrafo. Conforme essa nova política, o Estado passou a intervir na economia com a intenção de criar empregos, regular preços, combater os trustes, que era o acordo de empresas, reaquecer as mais diversas atividades econômicas, concedendo empréstimos aos bancos. Outra medida foi estabelecer o consumo... Não, peraí. Foi o seguro social para fornecer alguma renda necessitados. Um Bolsa Família, vamos colocar assim. Ou um auxílio emergencial, dentro da nossa linguagem hoje. Ou seja, o New Deal tinha como objetivo restabelecer o consumo e acabar com a fome, o desemprego, as falências e a miséria generalizada. E ele também aboliu a lei seca. Então, ele foi bem sucedido nessa ação econômica e os Estados Unidos começou a se erguer economicamente. Ele gerou investimentos na produção de bens de consumo, ele aumentou a quantidade de obras públicas para poder contratar pessoas para trabalhar, gerando obras, ele consequentemente geraria empregos, tá? E ele conseguiu ser reeleito e trouxe a prosperidade novamente aos Estados Unidos. Na página 64, ele fala dos efeitos da crise de 29 para o mundo. Então, a gente tem, na Europa, um investimento de milhões de dólares nos Estados Unidos, acabou sendo cancelado. A Alemanha sentiu os efeitos de imediato, foi o mais atingido. Vários países europeus também sentiram. E no Brasil, como eu falei para vocês, com a crise do café, que acabou gerando problemas, porque os Estados Unidos eram o maior consumidor do café norte-americano, ou do café brasileiro, e por conta disso não houve saída desse café. A Argentina também teve muitos problemas e
acabaram sendo gerados por conta disso. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Pergunta? Pessoal de casa, tudo bem? Alguma dúvida? Pergunta? Não. Bom, a crise de 29